E aí, fantasmas? Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e ao nosso primeiro vídeo sobre a 10ª geração de Pokémon. Sim, eu já falei anteriormente sobre rumores e especulações, mas esse é um vídeo exclusivo sobre a Gen 10 da franquia, no qual eu vou falar tudo o que sabemos, supostamente, até o momento. Então você aí que tá meio desatualizado sobre as novidades do mundo Pokémon, assiste até o final sobre a quantidade de informações que já temos sobre a 10ª geração. Antes, vocês estão ligados, a nossa principal parceira do canal é a Epic Game, a maior loja de card games do Brasil. Então se está procurando algum produto de Pokémon TCG ou de outros jogos de cartas, seu lugar é na Epic Game. Inclusive, na semana passada tivemos o lançamento de uma nova coleção Fagulhas Impetuosas, onde tem várias cartas que prometem ser muito populares, como os Pikachu X, Milotic, Latias, Latios, etc. Fagulhas Impetuosas está à venda na Epic Game, os links estão na descrição. Use o cupom Ligengar para pagar mais baratinho. Lembrando também que eu faço conteúdo exclusivo de Pokémon TCG para o canal de Pokémon da Epic aqui no YouTube. Esse link também está na descrição, se inscreve lá, estamos quase chegando em 100 mil inscritos. No mais é isso, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ok, vamos começar então falando sobre o nome da 10ª geração, ou melhor, o codinome. Sempre que você ouvir falar sobre Pokémon Gaia, saiba que estamos nos referindo à 10ª geração da franquia. Gaia é o codinome usado internamente pela Game Freak e pela Pokémon Company para se referir a Gen 10. E esse nome aparentemente não foi escolhido à toa. Gaia é a deusa do planeta Terra na mitologia grega e eu já explico por que isso faz todo sentido. Antes, porém, temos uma pista aí sim sobre os nomes de verdade dos jogos da Gen 10. A maioria das informações que estão contidas nesse vídeo aqui foram descobertas através do Tera Leak, que foi um vazamento absurdo, o maior da história de Pokémon, que aconteceu há alguns meses atrás, quando a Game Freak teve os seus servidores invadidos e mais de terabyte de informações confidenciais vazadas. Peneirando essas informações, descobrimos que supostos nomes das versões da 10ª geração seriam Pokémon K e Pokémon N. Primeiro, que esses seriam os nomes em japonês, e segundo, que K e N provavelmente seriam apenas as iniciais dos nomes de fato das versões. A partir disso, muitos fãs começaram a criar teorias do que K e N significariam, e a mais popular é de que K seria de Kaze e N seria de Nami, palavras japonesas que significam respectivamente vento e onda. E por que tanto Pokémon K&N quanto Pokémon Gaia fazem todo sentido para a 10ª geração? Porque atualmente o rumor que mais tem credibilidade aponta para que a região da 10ª geração será inspirada na Grécia. Então utilizar uma deusa da mitologia local como codinome e usar elementos da natureza como vento e onda para um país que possui várias ilhas faz bastante sentido. Não apenas isso, o Riddler Q tweetou depois desse vazamento a frase "Too much water", muito famosa na comunidade Pokémon. Ela foi utilizada pela IGN como uma forma de crítica a Omega Ruby e Alpha Sapphire, remakes de Hoenn, uma região que se passa num local com muita água de fato. Ok, Hoenn não é um arquipélago, tá mais para uma região tropical, mas se o Riddler Q tweetou isso, é porque a 10ª geração deve ter esse traço em comum com Hoenn, o fato de ter muita água no seu mapa. E o que melhor do que um arquipélago para de fato ter muita água. Uma coisa que joga contra a teoria da Grécia é que informações oficiais no site da Game Freak apontam que outros países foram visitados pelo time de World Concept, o conceito de mundo ou de regiões, aqueles profissionais que criam o universo da franquia, ou as regiões, os mapas. Essa equipe teria visitado Peru, México, Egito e África do Sul. Tudo bem que, pelo menos, eu acho que se de fato eles tivessem visitado a Grécia e optado por esse país, essa informação dificilmente se tornaria pública. Pelo menos não pública vindo da própria Game Freak. E aí alguns podem estar se perguntando, da onde o Lee tirou que a 10ª geração vai ser um arquipélago? A Grécia não necessariamente é isso. Então essa informação vem de um outro ponto dos vazamentos da Game Freak. Algumas atas de reuniões oficiais entre a Game Freak e alguns dos seus profissionais e um staff do anime Pokémon Horizonte também acabaram sendo divulgadas. E lá tem muita coisa interessante, principalmente uma preocupação da Game Freak de que Pokémon Horizontes estivesse tomando um caminho mais próximo de Gaia, o codinome da 10ª geração,
do que Titan, o codinome de Scarlet Violet. Ou seja, Pokémon Horizontes estaria se distanciando da geração da qual faz parte, a nona, e indo para um caminho mais próximo da próxima geração, o que de novo gerou preocupação na Game Freak. Nesses prints vocês vão ver que eles utilizam muito o termo overlap, que se traduzido literalmente seria algo como se sobrepor. Mas o que eles de fato querem dizer por overlap aqui é uma preocupação com uma redundância, uma repetição de temáticas. E essa temática é justamente ilhas, ou mais especificamente, arquipélago. Aparentemente, isso começou quando chegou aos ouvidos da galera da Game Freak que o anime de Pokémon Horizonte queria introduzir um novo local no universo Pokémon. Esse local era chamado de Laqua e provavelmente seria uma ilha. Segundo a pessoa identificada como Fujiwara, esse seria o staff do anime de Horizonte. A tartaruga ancestral, ele se refere dessa forma a Terrapagos, vivia originalmente em Atlantis, forma como eles se referem à Área Zero, na região Titan, como eu já disse, codinome de Paldea. Aí Lucius, um dos personagens de Horizonte, conhece ela ao visitar a Área Zero e eles chegariam juntos a Laqua, que seria essa ilha. Então o plano não seria de fazê-los viajarem para outras ilhas, apenas para essa especificamente. Nessa reunião faz parte pelo menos 3 profissionais da Game Freak. São eles Matsushima, Omori e Iwao. Pelo menos esses foram os nomes que foram divulgados nos prints. Então eu fui atrás de saber quem são essas pessoas. Mas Matsushima é Kenji Matsushima. Ele é planejador da Game Freak e trabalha na empresa desde 1993, antes mesmo do início da franquia Pokémon. Atualmente ele faz parte do World Concept Team, que eu disse anteriormente, aquele time que cria o conceito do mundo Pokémon ou da região de uma nova geração. Ele entrou nessa equipe em fevereiro de 2024 e também já colaborou com o anime. Em Legends Arceus, ele foi creditado como planejador do mundo Pokémon e também dos seres humanos. Imagino que eles se refiram aos personagens humanos e como eles conversariam com outros personagens, com o mundo e com a lore do jogo. Bom, Iwao é Kazumasa Iwao, game designer e diretor da Game Freak desde 2008 e creditado em The Hidden Treasure of Ara Zero, as DLCs de Scarlet Violet, também como planejador de mundos, Pokémon e seres humanos. Por fim, Shigeru Omori, game designer e diretor da Game Freak desde 2002. Vamos agora nos atentar ao que eles falam, porque eles dão bastante pista do conceito que pode ser utilizado nessa nova região, supostamente um arquipélago inspirado na Grécia. Omori diz: o próximo novo título de Pokémon que estamos trabalhando envolve pensar sobre o que se pode fazer com uma ilha. Ele também diz: a ideia de Pokémon vivendo em ilhas, se adaptando ao meio ambiente e afetando o ecossistema da ilha com os seus poderes, parece se sobrepor. De novo o termo overlap que eu já expliquei anteriormente. Então por 2 vezes o Omori olha para essa direção, para a direção de que a nova região de Pokémon de fato vai ser composta por ilhas. Primeiro com essa ideia de que o que pode se fazer com uma ilha, e a primeira coisa que eu penso é que ela vai ser altamente customizável, quase como a nossa base secreta, o que nos daria muita liberdade para construir coisas nessa ilha, mas logicamente que isso é só especulação minha. E quando ele fala sobre Pokémon vivendo e se adaptando a essas ilhas, a primeira coisa que eu penso é sobre formas regionais e Pokémon convergentes. Mas pensando um pouco mais, talvez existam nesse jogo Pokémon com diferentes formas dependendo da ilha em que você encontra. O que não é exatamente uma novidade, a gente já teve isso com o Oricorio em Pokémon Sun e Moon. Bom, já o Iwao nessa mesma reunião fala assim, ó: preferimos evitar a ideia de parar em outras ilhas a caminho de Laqua. Isso a gente já falou, que esse profissional do anime, o Fujiwara, disse que isso não ia acontecer. E o Iwao fala também: se a história envolver a tartaruga ancestral, Terrapagos, usando seus poderes para esconder uma ilha, pode haver sobreposição. De novo, overlap. Ou seja, um Pokémon lendário escondendo uma ilha é algo que, se fosse usado por Pokémon Horizonte, seria redundante se comparado à lore de Pokémon Gaia, a 10ª geração da franquia. Então fiquem atentos a possíveis lendários ou Pokémon que possam esconder uma ilha ou algo desse tipo nesses novos jogos. Já Matsushima fala: a ideia de uma ilha ter valor ou ser especial por causa dos poderes de um Pokémon parece se sobrepor à primeira vista. Mais uma vez, o uso do termo overlap. Então, de novo, Pokémon com poderes especiais sincronizados, conectados de alguma forma a essas ilhas. E se isso é tão especial, eu imagino que esse Pokémon possa ser um lendário. Bom, não para por aí, temos vários outros prints, inclusive com trechos do Ken Sugimori falando que não entende o porquê do anime Pokémon Horizontes estar se afastando tanto de Titan e indo num caminho mais próximo a Gaia, ao que Omori responde que estão criando uma atmosfera parecida com Gaia. Bom, eu não assisto
Pokémon Horizontes, até tá nos planos assistir, mas eu não sou a pessoa mais indicada para escrever a atmosfera que Pokémon Horizontes tem. Você aí que assiste sente a vibe, a atmosfera de Pokémon Horizontes, saiba que talvez isso tenha um pouco a ver com Gaia. E bom, Sugimori nem precisa apresentar, né? Ken Sugimori, ilustrador original da franquia, creditado nas DLCs de Scarlet Violet, The Hidden Treasure of Aura Zero, de novo, como designer e supervisor do conceito de mundo, do World Concept. Então vejam que são prints com pessoas que estão envolvidas nessa criação de um mundo, na criação de uma nova região, no que eu tô batendo na tecla de World Concept. Alguns inclusive com conexão com o anime, que entendem que é importante separar uma coisa da outra, principalmente um anime que ainda não é da geração que ele parece estar se aproximando. Bom, ainda temos mais alguns rumores sobre a 10ª geração, por exemplo, o Riddler deu a entender que o projeto 30 anos, como ele chama Pokémon Gaia, ou a 10ª geração, nesse tweet aqui, aparentemente está há bastante tempo em desenvolvimento, mais tempo do que a gente imagina. O que eu acho muito bom, eu espero realmente que boa parte da equipe da Game Freak esteja com as mãos ocupadas com a 10ª geração de Pokémon, ainda que outros jogos da franquia tenham sido desenvolvidos e lançados durante o período de desenvolvimento da Gen 10, como por exemplo Scarlet Violet e Pokémon Legends A, com certeza. E o Riddler também apontou para uma direção em que a 10ª geração seria anunciada no Pokémon Day do ano que vem, 2025. Isso é 22 de fevereiro, ou seja, a gente estaria a um pouco mais de 3 meses do anúncio da 10ª geração. Ele fala nesse tweet: atualmente é muito popular anunciar grandes jogos com antecedência. E aí é um comentário que questiona como seria feito esse anúncio com tanto tempo de antecedência. Ele diz algo como a próxima geração de Pokémon disponível para o Nintendo Switch 2 em 2026. E é por isso que ele chama também às vezes o jogo de Projeto 30, porque ele sairia no ano do 30º aniversário de Pokémon. Eu acho que faz muito sentido, 30 anos, Gen 10, tem tudo para ser um jogo histórico se a Game Freak caprichar. Mas enfim, fantasmas, por enquanto essas foram as informações que eu coletei sobre a 10ª geração da franquia. Se você aí que ficou por dentro desses vazamentos massivos da Game Freak souber de outra coisa que eu não coloquei nesse vídeo, deixa aí nos comentários para que esse conteúdo fique o mais completão possível, beleza? Mas é isso, não esquece do like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com os seus amigos fãs de Pokémon. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.